tarde, 601. A nossa aula hoje é sobre as potências. Então, vocês fizeram uma revisão, né, através daquele jogo da multiplicação, para que a gente pudesse, né, aprender aí esse mundo que são as potências. A potência é a multiplicação de fatores iguais. Então, no documento aí que eu estou apresentando para vocês, né, é a aula 1 da nossa apostila, potências com expoentes e bases naturais. No exemplo que está aí nessa primeira página, ele está escrevendo assim, lá embaixo, né, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu estou fazendo uma multiplicação, né, de fatores iguais. Quando a gente vai trabalhar com a potência, o que acontece? Essa multiplicação aqui de fatores iguais, a gente pode escrever de uma maneira mais simplificada, onde entra a potência. Então, quando eu tenho, né, no exemplo aí da apostila, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever essa multiplicação de fatores iguais através da potência. E como é que eu escrevo? 2 elevado a 4. Então, vou ver, né, o que significa aqui isso que eu escrevi embaixo, é que eu estou circulando aqui para vocês. O número 2, a gente vai chamar de base, né, dessa potência. Ou seja, o número 2 vai ser aquele fator que eu estou fazendo, né, a multiplicação, que eu estou repetindo e fazendo as multiplicações aí. O 4, a gente chama de expoente aí dessa potência. O 4 vai ser a quantidade de vezes que eu estou multiplicando esse. Então, quando eu falo 2 elevado à quarta potência, significa o 2 multiplicado 4 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, eu posso falar que 2 elevado à quarta potência vai ser igual a 16, e eu falo que o 16 é a potência que eu estou trabalhando aí, tá? Então, ó, seguindo aí nessa janela aberta, a potência, né, vamos lembrar de novo, é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou ter um número elevado a um outro número, que a gente chama aí, né, de potência, tá certo? E eu vou ter como resultado um único valor. Então, a potência é uma forma aí de escrever simplificadamente quando a gente repete esses números na multiplicação. Então, para não ficar repetindo, né, uma quantidade muito grande, eu utilizo a potência, tá certo? Nessa repetição aí das multiplicações. Então, seguindo aí, ó, vou descer aqui a página que eu estou apresentando para vocês. A gente tem, né, e eu já tinha dito ali para vocês, a forma da gente a potência. Então, tem 2 elevado à terceira potência, que é igual a 8. Então, eu coloquei aqui na folha para vocês também, ó, 2 elevado à terceira potência, que vai ser igual a 8. Então, a gente vai chamar 2 a base, a gente vai chamar 3, né, que é o número que está aqui elevado, que é o número que está acima do 2, de expoente. E o resultado aqui dessa conta, ou seja, quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? Vai ser 8. Então, a gente fala que o 8 é a potência que a gente calculou, certo? Então, seguindo aí, né, os elementos aí que a gente tem nessa potência. A maneira que eu vou ler a potência, eu posso falar assim, 2 elevado a 3, 2 elevado à terceira potência, 2 elevado à terceira. Então, essas três aí estão, né, corretas de se dizer, tá certo? Né, da gente sobre potências. Ele dá uns outros exemplos aí para baixo, ó. 6, vou subir um pouquinho a tela, 6 elevado a 4.
Então, é 6 elevado à quarta potência, 6 elevado à quarta. Depois, ó, 9 elevado a 7. 9 elevado à sétima potência, 9 elevado à sétima. Então, todas essas maneiras estão corretas de dizer. Os casos especiais, a gente fala, né, de potências que existem. O número que tiver elevado ao expoente 2, a gente sempre pode falar o número de baixo, tá, elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, quando a gente tem alguns casos especiais, na maneira que a gente vai ler. Tem, ó, algum número elevado ao expoente 2, a gente pode, né, ler essa potência da seguinte maneira. 4 elevado a 2, 4 elevado à segunda potência. Mas eu também posso dizer, nesse caso aqui do 2 sendo o expoente, 4 elevado ao quadrado, tá? Então, todo expoente 2, eu também posso usar a palavrinha, ó, quadrado. E tem um outro caso especial, que é o 3. Quando eu tenho, né, vou colocar aqui até o mesmo exemplo, 4 elevado a 3, eu posso dizer 4 elevado ao cubo. Vou colocar escrito aqui para vocês, ó. Um outro caso especial da gente ler. Então, ó, quando eu tenho elevado a 3, eu posso ler dessa maneira, 4 elevado à terceira potência, 4 elevado à terceira, ou eu posso falar 4 elevado ao cubo, tá certo? Então, quando o expoente for 2, eu posso falar elevado ao quadrado. Quando o expoente for 3, eu posso falar elevado ao cubo. Mas também posso falar, né, a potência, a terceira potência, certo? Do mesmo jeito, tá? São as maneiras que a gente vê as potências. Existem 5 casos aí, 3 com relação a base, né? E 2 casos com relação a expoente das potências. Deixei aí na tela para vocês, essa tela que eu estou compartilhando aí para vocês, para a gente poder entender um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos falar da base, né? Vou lembrar, ó, que base, esse número que está aqui, tá certo? Esse número aqui a gente chama de base. Então, quando eu tenho base igual a 0, resultado vai ser sempre 0. Quando eu tenho base igual a 1, o resultado vai ser sempre igual a 1, tá? Então, não precisa fazer conta. Base 0, resultado 0. Base 1, resultado 1. E aí eu tenho a base 10. Toda vez que eu tiver base 10, para facilitar a minha conta, né, para eu diminuir aí o meu trabalho, eu vou fazer dessa forma, ó. 10 elevado a 2, o resultado, ao invés de eu ficar multiplicando, gastando tempo, né, na multiplicação, eu vou sempre fazer dessa maneira, ó. Repetir o número 1. Então, eu vou repetir aqui o número 1 e vou escrever a quantidade de zeros que está dizendo lá no expoente. Então, se aqui é 10 elevado à segunda potência, então é o 2 aqui em cima. Eu vou repetir o 1 e vou acrescentar 2 zeros. Vamos para um outro exemplo, ó. 10 elevado a 3. Então, base 10, estou repetindo o 1 e a quantidade de zeros é a que está lá no expoente. 10 elevado a 3 zeros. Repete 1 e acrescenta 3 zeros. O que acontece? Eu poderia fazer a multiplicação? Posso, porque 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10, que é 100.
10 elevado a 3 seria 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, né? Então, eu poderia fazer a multiplicação também. Só que pode acontecer desse número aqui ser muito grande e eu ter muito trabalho em fazer a multiplicação. Então, a gente faz a forma mais rápida, né, de chegar no resultado. Então, aqui eu coloquei exemplo, ó, o 10 elevado a 7. Se a gente fosse fazer essa multiplicação 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes, poderia dar um pouco mais de trabalho. Dessa maneira aqui, o que a gente faz? Base 10, né? Então, eu vou repetir o 1 e vou acrescentar quantos zeros? 7, tá certo? Se vocês fizerem essa continha calculadora, né, para ver se está correto, vocês vão estar no mesmo resultado, tá bom? Então, são 3 casos especiais aí, né? 3 cuidados especiais aí que vocês precisam ter quando a gente tem a base. Não precisa ter o trabalho de calcular, né? Vocês já podem ir direto no resultado, vai ser sempre dessa maneira. E agora a gente tem mais 2 casos aí com relação ao expoente. Então, primeiro, todo o expoente, vamos lembrar, ó, expoente vai ser um número que está acima aqui, tá? Então, o expoente, ele fica acima do número. Quando esse expoente aqui for igual a 1, o resultado vai ser sempre o número. Então, lá no exemplo, ó, 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 10 elevado a 1, 10. 15 elevado a 15. Esse outro número aí, ó, 2020 elevado a 1. E o resultado? 2020, tá? Então, também não precisa fazer conta. A gente sabe que todo número elevado ao 1 é sempre ele mesmo. E o último caso, o expoente elevado a zero. Então, todo número, né, diferente de zero, que estiver sendo elevado a zero, vai ser sempre igual a 1. Então, ó, 2 elevado a zero, 1. 5 elevado a zero, 1. 20 elevado a zero, 1. 135 elevado a zero, 1 também. E se eu tivesse, ó, 2020 elevado a zero, 1, tá certo? Então, são cuidados especiais aí que na hora da gente fazer as contas, né, o cálculo dessas potências, a gente precisa ter, tá certo? Para poder facilitar o nosso trabalho. A aula 1, ainda tem mais uma parte, mas eu não vou dar sequência. Eu vou parar aqui, certo? Ó, vocês olharem aí, né, por essa tela que eu estou compartilhando aí, eu estou na página 7 da apostila. Então, eu vou parar aqui na página 7 e vou pedir para vocês fazerem os exercícios, né, referentes a esse assunto, ao que eu acabei de explicar para vocês aí, tá certo? Então, vocês vão fazer em relação a elementos aí dessa potência, como a gente escreve e lê essas potências, né? E os cuidados especiais aí de como a gente vai fazer a conta, como a gente vai colocar o resultado dessas potências, tá? Então, deixando lá na plataforma também para vocês quais são os exercícios e a página que eu quero que vocês façam, tá? Bom final de semana e até a nossa próxima aula aí.